Fala, meus lindos! Estamos reunidos para o nosso encontro 16, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus que nos guia, que nos orienta. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus maravilhosos, eu queria falar com vocês a respeito do que foi trabalhado em sala no sábado, dia 11 de setembro. Então, nós fizemos um game de certo ou errado para falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre as curiosidades, sobre a estrutura dela. Como a proposta desses encontros é tentar ser resumitivo, resumir o que nós vimos presencialmente, eu não vou fazer com vocês em forma de game, tá bem? Porque isso demanda uma dinâmica, um encontro mais longo. Mas o principal que nós vimos hoje em sala, eu gostaria de estar passando para vocês. E no encontro de hoje nós falamos sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada. Esse livro que deveria ser o seu livro de cabeceira, que você deveria sempre recorrer, sempre estar lendo, né? Sempre estar em contato com a palavra. Graças ao meu serviço como catequista, esse é um livro que vira e mexe, eu tenho que estar abrindo, eu tenho que estar estudando para estar sempre trazendo o melhor para vocês, para tentar trazer um conhecimento baseado na palavra. Isso aqui é a nossa principal fonte, é a principal bibliografia da nossa catequese. É a Bíblia, é a Escritura Sagrada. É aqui que a gente abastece, é aqui que a gente aprende para poder pregar e para poder levar o Evangelho. Bem, eu gostaria de trazer algumas curiosidades para vocês a respeito da Escritura Sagrada. A Bíblia, ela foi traduzida em mais de 1.800 idiomas. É o livro mais popular do mundo. É o livro mais publicado do mundo. A Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 50 pessoas. Todas essas pessoas foram inspiradas por Deus. Então, quando fala a Bíblia foi escrita por Deus, não foi escrita por Deus. Foi escrita por homens, foi escrita pelos apóstolos, por testemunhas que presenciaram determinadas passagens, mas todos aqueles que se propuseram a escrever e escreveram os livros que compõem a Sagrada Escritura, todos eles foram inspirados por Deus. E dentro da tradução da Bíblia, que primeiramente foi escrito em grego, em hebraico, em aramaico, dentro disso nós temos uma figura muito importante, que é a figura de São Jerônimo, que traduziu a língua, que traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego para o latim. E quando o São Jerônimo, esse doutor, esse estudioso, esse teólogo, traduziu para o latim, isso facilitou a tradução para os demais idiomas ocidentais, né? Incluindo o português, incluindo o inglês. Então, a figura de São Jerônimo, ela foi muito importante para a tradução da Bíblia. Por isso que nós comemoramos o mês de setembro ao mês da Bíblia. É um mês dedicado pela nossa igreja para o estudo, para o aprofundamento da Bíblia, graças ao dia de São Jerônimo, que é dia 30 de setembro, no final desse mês. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos interpretar tudo que está lá de forma literal, né? Temos que ler com seriedade, mas não podemos interpretar tudo de forma literal. Por quê? A Bíblia, ela tem várias figuras de linguagem. Ela contém muitas parábolas, figuras de linguagem, para facilitar o nosso entendimento, né? Nem tudo, então, pode ser levado ao pé da letra. Por exemplo, quando fala que a terra jorra leite e mel, você pensa lá na terra jorrando leite, jorrando mel, e o povo abrindo a boca, tomando leite, tomando mel, fazendo aquela vitamina toda. Não quer dizer isso, né? Isso é uma figura de linguagem.
é uma terra prometida, uma terra confiada àquele povo. Então, por isso, nós temos que ter esse cuidado quando formos interpretar, quando formos ler a Bíblia, né? E tentar entender aquilo que está por trás daquelas palavras, daquela figura de linguagem, o que aquilo está querendo dizer, a que reflexão aquilo está nos querendo levar. A Bíblia ela foi escrita durante 1500 anos. Vocês pensam, né? Que período longo para ela ser escrita, para ela ser o que ela é aqui hoje, né? E tem umas centenas de livros, milhares de livros, mas esses foram os selecionados e são os importantes para a nossa igreja. A nossa Bíblia contém 73 livros, sendo 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia protestante, por exemplo, tem 66 livros. Então já vê aí na sua Bíblia quantos livros ela tem, para você se certificar que ela é uma Bíblia católica, que ela está completa conforme a nossa religião. Possuindo 73 livros, repito para você, 73, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Gustavo, eu não entendi nada, você falou Antigo e Novo Testamento, o que isso quer dizer? A Bíblia, meus queridos, ela é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o que divide esses testamentos? O Primeiro Testamento, ele fala da aliança de Deus, da primeira aliança de Deus com o seu povo, que foi feito através de Moisés, você lembra? Lá dos mandamentos, da terra, da libertação dos judeus da escravidão no Egito, de caminhar, de guiar eles até a terra prometida, e lá foi estabelecida as leis, os mandamentos. Pois tudo isso está nos primeiros 46 livros da Bíblia. É essa primeira aliança, esse primeiro testamento. Agora eu falo para vocês como que ele é dividido. E já o Segundo Testamento, ele vem a partir do nascimento de Jesus Cristo. E aí conta desde o nascimento de Jesus Cristo, a trajetória de Jesus Cristo, as cartas às comunidades, como viveram os apóstolos após a morte e ressurreição de Cristo. Esse é o Novo Testamento e conta com 27 livros, entendeu? Então o marco aí que divide o Antigo do Novo Testamento é o nascimento de Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria que vocês visualizassem a seguinte estrutura. Dentro do Antigo Testamento, nós temos quatro grandes partes. Aqueles 46 livros são divididos em 4 partes. A primeira é a parte da lei. Ela conta com 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, aliás. Essa é a primeira parte, a lei. A segunda são os livros históricos. Aí nós temos os livros de Josué, de Juízes, Ruth, Samuel, Reis. É uma parte histórica do povo judeu, né? Aqui a parte da lei em Deuteronômio acaba com a saída do povo hebreu do Egito para a sua terra prometida. E aqui começa com tudo que aconteceu lá, os reis, né? É a parte histórica da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. A terceira parte é a parte poética, e lá nós temos o livro de Jó, de Salmo, de Cânticos. São livros, né, mais elaborados, com a cultura daquela época, com cânticos dedicados a Deus naquela época. É importante lembrar que todos os livros, eles têm uma mensagem, eles têm ensinamentos de Deus para o seu povo, né? Mas é dividido em lei, histórico, poético e a última parte, que é a parte profética. Aí nós temos os livros dos profetas: Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, enfim, todos os profetas. E esses profetas, que são pessoas, né, importantes naquela época, que anunciam, que preparam o caminho para a chegada de Jesus Cristo, que conseguem enxergar além do povo do seu tempo, né? Eles compõem a última parte do Antigo Testamento, que são divididos nessas 4 partes. Vamos lá comigo. Leis, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Aí acaba o Antigo Testamento. Grava aí na sua mente essa divisão.
Já o Novo Testamento, ele é dividido em 5 grandes partes. Quais que são essas partes? Evangelhos, livro histórico, cartas de São Paulo, outras cartas e livro profético. São essas 5 partes. Os evangelhos, eles são divididos em 4, né? Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João, né? São os 4 evangelhos, que narra a trajetória de Jesus Cristo aqui como ser humano. Aí traz os ensinamentos, as parábolas, né? São livros riquíssimos e muito bom de ler, né? Nós aprendemos muito porque é Jesus Cristo nos ensinando. É Jesus Cristo falando com os seus apóstolos e falando conosco. Então nós temos aí o evangelho, né? E o evangelho ele é muito importante. Talvez aí esteja o cerne da Sagrada Escritura. Todos os livros são importantes, mas os evangélicos que relatam a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Os evangelhos são riquíssimos, né? Evangelho significa boa nova. Então aprenda essa boa nova para você poder passar para o seu próximo. Na parte histórica, nós temos apenas o livro do Atos dos Apóstolos, né? Que conta a história lá daquelas primeiras comunidades, como ficaram os apóstolos após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Na terceira parte, nós temos as cartas de São Paulo, as primeiras comunidades, orientando, né, gente, exortando as primeiras comunidades cristãs. Imagina, Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Aquelas comunidades precisavam ser orientadas pelos apóstolos da época. E Paulo escreveu 14 cartas que estão aqui na Sagrada Escritura, direcionadas. Nós temos cartas de São Paulo aos Coríntios, aos Filipenses, aos Colossenses, enfim, são 14 cartas que fazem parte dessa terceira parte, que são as cartas de São Paulo. Mas nós temos também as outras cartas, nem só Paulo exortou as comunidades daquela época. Nós temos as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, formando a quarta parte do Novo Testamento. Acompanhe aqui comigo. E a última parte, que é o livro profético, só tem um livro, que é o Apocalipse, que é o livro que traz a vitória do bem contra o mal. Não é o livro de Booth, Apocalipse, é o fim de tudo, não sei o quê, é o fim dos tempos, porém é a vitória do bem contra o mal. Então é um livro lindíssimo. Essas são as 5 partes que é dividido o Novo Testamento. Espero que vocês tenham entendido essa estrutura, porque isso ajuda demais a vocês manusear a Bíblia. Quando eu falar, nossa, abre lá em Deuteronômio, você já sabe que está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Abre em Jó, você sabe mais ou menos que está ali no meio da Bíblia, perto de Salmo. Abre em Apocalipse, você sabe que está no final. Atos dos Apóstolos, você sabe que está depois dos Evangelhos, né? Então, assim, ajuda demais a vocês orientar. Eu quero que vocês enxerguem essa estrutura. Lá na sala, eu escrevi para os colegas de vocês, de forma resumida, um quadrinho, que eu vou colocar aqui para vocês a foto, para vocês entenderem melhor e visualizar essa estrutura que eu quis passar para vocês, que é muito importante no encontro de hoje. Tenta visualizar essa estrutura aí. E por fim, queridos, para finalizar o nosso encontro, eu queria falar sobre o livro de Gálatas, né? Que é uma carta de São Paulo a Gálatas, que está lá no Novo Testamento, né? Depois dos Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico presente no Novo Testamento. Lá dentro das cartas de São Paulo, as primeiras comunidades, tem as cartas dele para os Gálatas, né? Que é um livro que tenta mostrar para o povo daquela época que Jesus Cristo é o Salvador. Que os fariseus, né, que tentam impor uma série de tradições judaicas, presas lá nas primeiras leis de Moisés, distorcida por eles ao longo dos anos, que aquilo que aqueles fariseus, aqueles doutores da época estavam ensinando, não estava correto, abrindo os olhos da comunidade de Gálatas, para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo veio para nos libertar aquele povo, libertar a mim, libertar você. Então esse é o sentido
para mostrar que Cristo nos deu a liberdade e que nós vamos ser salvos apenas pela nossa fé. Não é por ter circuncisado, não é por você ter comido carne de porco ou não, que você vai deixar de ser salvo. Não tem nada a ver isso. É isso que a carta de São Paulo quer mostrar. Você vai ser salvo se você acreditar e se você seguir os passos de Jesus Cristo. Então, esse é o sentido desse livro. E é esse livro que nós vamos trabalhar mais nos nossos próximos encontros. Porque é esse livro que a nossa igreja nos orienta a aprofundar nesse mês bíblico. Livro de Gálatas, e eu sugiro vocês a escutar a música Gálatas 5:1 do Diego Fernandes. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito legal, vale a pena, escuta lá, é uma batida interessante, muito jovial, aposto que vocês vão gostar. Como atividade, para finalizar o nosso encontro 16, existe uma forma que Jesus ensinava muito os seus apóstolos, os seus discípulos, né? Que eram através da parábola. Eu quero que vocês procurem na Bíblia uma dessas parábolas. Vou dar uma dica, vocês vão encontrar lá nos evangelhos, viu? As parábolas. Queria que vocês encontrassem uma dessas parábolas, que vocês me falassem qual que é essa parábola que você contou e me contassem resumidamente o que quis dizer essa parábola. Como que funcionou essa parábola e qual que é a lição que ela trouxe. Eu não quero que você leia a parábola para mim, não. Eu quero que você leia para você, reflita e me fale o que você entendeu. Ah, Gustavo, eu vi a palavra do filho pródigo, por exemplo. Ah, o pai aceitou o filho e isso mostrou que Deus está sempre pronto para nos receber. Então já não vale essa que eu dei o exemplo. Procure um outro exemplo de parábola presente na Sagrada Escritura, encontre ele para mim e me fale o que quis dizer essa parábola. Faz o vídeo, não quero áudio, não quero por escrito, faz o vídeo, grave e me manda, tá bom? Um beijo para vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.